Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série temática sobre o novo regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pontos de atenção. Eu sou o Bruno Gameiro e hoje nós prosseguiremos com a análise das sanções que podem ser aplicadas pelo Tribunal de Contas, que tem previsão no nosso regimento interno. Antes de adentrar especificamente no tópico relativo às sanções, eu reforço a atuação pedagógica, a atuação colaborativa que o Tribunal de Contas vem empreendendo atualmente, ok? Então, repito, né? O nosso objetivo final não é a imposição de sanções principalmente, ok? Mas sim a correção dessas irregularidades, de eventuais irregularidades que sejam apuradas nos nossos processos, e, para tanto, nós contamos com a colaboração dos gestores, que atuem de forma proativa no sentido de auxiliar o tribunal e se colocar à disposição para solucionar eventuais irregularidades, ilegalidades, enfim, impropriedades que sejam identificadas na atuação do controle externo. Então, repito, né, a sanção, o mote final, a intenção final do Tribunal de Contas não é mais a imposição de sanção, mas sim a obtenção do saneamento das irregularidades que sejam porventura apuradas, ok? Todavia, especialmente para aquele gestor que não colabora com o Tribunal de Contas, que age com dolo ou com um erro grosseiro, né, na interpretação das normas públicas, ok? De acordo com as disposições da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Tribunal de Contas tem sim a competência, a atribuição para aplicar sanções, ok? Para aplicar sanções, e é sobre esse tema que nós vamos abordar neste episódio, ok? Então, quem são os sujeitos passivos, né? Quais são as pessoas que estão sujeitas à imposição de sanção pelo Tribunal de Contas? Vai dizer o artigo 140 para a gente, vamos lá. O Tribunal de Contas poderá, além das demais sanções previstas em lei, eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho quanto a isso, aplicar aos administradores ou responsáveis as sanções especificadas neste capítulo. Então, volta aqui para mim. O sujeito passivo, né? Aquela pessoa que está sujeita à sanção, como diz aí o artigo, são os administradores ou eventuais responsáveis. Ok? Bem simples, né? É aquela pessoa que atuou no processo, que foi indicada como tendo levado a efeito, com dolo ou erro grosseiro, né, a infringência de alguma norma, de algum normativo, de alguma boa prática, enfim. Infringiu alguma norma e, por isso, está sujeito à sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas. É interessante notar que o próprio artigo fala, né, além das demais sanções previstas em lei. Então, aqui a gente traz aqui um exemplo, né? É a sanção que está prevista na Lei 10.028 de 2000, que diz, vamos lá, constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas, inciso 4, deixar de ordenar ou de promover na forma e nos prazos da lei a execução de medida para redução do montante de despesa total com pessoal que houver excedido a repartição do poder ou do limite máximo. Ok? E vai dizer para a gente, olha só, parágrafo 1º, a infração prevista nesse artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que tiver dado causa, e o parágrafo 2º diz que essa infração vai ser processada e julgada pelo Tribunal de Contas. Então, volta aqui para mim. Está aí um exemplo de uma sanção que, muito embora não prevista no nosso regimento e nem na nossa lei orgânica, é passível de ser aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Muito bem, vamos então agora ao parágrafo único do artigo 140, que vai dizer para a gente, olha só que interessante, estão sujeitos às mesmas sanções os responsáveis pelo controle interno que tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e delas deixarem de dar imediata ciência ao Tribunal de Contas. Então, é o Tribunal de Contas contando com o apoio do controle interno para fins de elucidação de eventual irregularidade ou ilegalidade, ok? Sob pena do responsável pelo controle interno também poder ser chamado à responsabilização por essa sanção, por essa omissão em indicar ao Tribunal de Contas esses acontecimentos que estão mencionados no artigo, ok? Vamos avançar. Então, o responsável pelo controle interno também pode estar sujeito à posição de sanção, ok? Vamos lá. Artigo 141, a questão da dosimetria. Vamos à leitura do artigo. Na fixação das sanções previstas nesse regimento,
serão levados em consideração, entre outras condições, o exercício da função, a natureza da infração, a relevância da falta, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes e atenuantes, o grau de instrução do servidor e sua qualificação funcional, os antecedentes do agente, bem como se este agiu com dolo ou culpa grave. Então volta aqui para mim. O Tribunal de Contas, ao mensurar, ao fazer a dosimetria, ao dosar a sanção que será aplicada, por exemplo, de multa, ele leva em consideração essas circunstâncias, ok? Ele utiliza essas circunstâncias para quantificar a sanção que será proporcional à falta cometida, ok? Vamos avançar. E aí nós vamos entrar agora tratando especificamente quais são as espécies de sanções previstas no regimento interno. E o artigo 142 vai começar a tratar da multa. Vamos ver o que ele vai dizer para a gente. Quando o responsável for julgado em débito, poderá o tribunal aplicar-lhe multa de até 100% do valor do dano causado ao erário. Então volta aqui para mim, né? Essa é uma sanção que é aplicada em processos de contas, né? Onde o tribunal julga as contas. É possível que, ao lado de uma eventual imputação de débito, quando há um dano ao erário, a necessidade de restituir o erário, haja também a imposição de uma sanção pecuniária. E nesse caso, a sanção ela pode ser mensurada, considerando aquelas circunstâncias que nós acabamos de mencionar, ela pode ser mensurada em até 100% do valor do dano causado ao erário, ok? A sanção do artigo 142, ela é, repito, exclusiva para processos de contas, onde há julgamento de contas e imputação de dano ao erário em condenação em débito. Tudo bem? Vamos avançar agora para o artigo 143, que vai dizer para a gente: o tribunal poderá aplicar multa de até 44 mil vezes o valor da UFIR RJ, aos responsáveis por, inciso 1, contas julgadas irregulares de que não resulte débito. Então volta aqui para mim. Então essa é uma hipótese em que o responsável teve a conta julgada irregular, todavia não houve apuração de dano ao erário, ele não foi julgado em débito, não há valor a ser restituído ao erário. Então, nesse caso, o tribunal poderá aplicar essa sanção com base no inciso 1, que poderá ser mensurada de acordo com aqueles pressupostos, com aquelas condições que nós citamos anteriormente, que pode ser mensurada em até 44 mil UFIR RJ, ok? Então, esse é o caso de aplicação de sanção para processos de contas em que as contas foram julgadas irregulares e não há imputação de débito, não há condenação em débito, tudo bem? Vamos avançar para o inciso 2, que vai dizer para a gente: poderá também aplicar essa multa de até 44 mil FIR, 2, por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então volta aqui para mim, né? Foi identificada alguma ilegalidade, alguma irregularidade dessa natureza. O Tribunal de Contas pode aplicar sanção ao gestor de até 44 mil UFIR RJ. Ok? Inciso 3, vamos lá. Também a mesma sanção por ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, inclusive editais de licitação, de que resulte ou possa resultar dano ao erário. Então, quando não há, por razão justificada, a possibilidade de instauração de um processo de contas para apurar eventual dano ao erário, é possível a aplicação da multa pelo artigo 143, inciso 3 do regimento interno. Ok? Vamos avançar, que o próximo inciso é bastante interessante, inciso 4. Será possível a aplicação de multa pelo não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou decisão do tribunal. Então retorna aqui, né? Nós, até no início, em vários episódios dessa série, inclusive no início desse episódio, nós estamos sempre conclamando a colaboração do gestor para cooperar com o Tribunal de Contas e alcançar, no menor prazo possível, a elucidação, a resolução de eventual irregularidade ou ilegalidade que tenha sido apurada numa ação de controle. Então, assim, é bastante importante que os gestores compreendam esse viés do Tribunal de Contas.
sob pena de poder ser aplicada, inclusive, uma multa com base no inciso 4 do artigo 143. Quando não há a colaboração, é basicamente isso, quando não há a colaboração do gestor com as ações de controle desempenhadas pelo Tribunal de Contas, ok? Então, por favor, né, a gente faz uma espécie, novamente, de apelo, né? Colabore com o Tribunal de Contas, é muito importante essa colaboração, e a colaboração com o Tribunal de Contas, na verdade, reflete benefícios para toda a sociedade, ok? Vamos avançar. Também constitui possibilidade de sanção a obstrução ao livre exercício das auditorias governamentais determinadas. Mais uma sanção grave, né? Porque um dos instrumentos utilizados, nós vimos, né, em episódio passado, utilizado pelo Tribunal de Contas para o exercício do controle externo são as auditorias, né? Então, obstruir o livre exercício dessa auditoria constitui uma sanção grave, também passível, constitui uma infração grave, também passível de sanção pelo Tribunal de Contas, ok? Vamos avançar. Inciso 6. Sonegação de processo, documento ou informação em auditorias governamentais realizadas pelo Tribunal de Contas. Então, mais uma vez, né, obstar ou sonegar documentos em sede de auditorias governamentais é um ato irregular por si só e constitui também a possibilidade de aplicação de sanção pelo Tribunal de Contas. Próximo inciso, inciso 7. Reincidência no descumprimento de decisão do Tribunal de Contas. Reincidência, então, aquele gestor que reincide no descumprir uma decisão do Tribunal de Contas também está sujeito à sanção e, por uma questão de dosimetria, possivelmente, caso não haja uma justificativa plausível, possivelmente uma sanção mais elevada da que foi anteriormente eventualmente aplicada. Ok? Então essas foram as sanções referentes, sanções pecuniárias, né? As sanções de multa. Só que o Tribunal de Contas não dispõe, muito embora utilize bastante, com maior frequência, as sanções referentes à sanção pecuniária, sanção de multa. Há também outras sanções. Antes de avançar para as outras sanções, eu queria destacar também que nós tratamos da possibilidade, da competência do tribunal de instituir medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou indutórias ao cumprimento da decisão, ok? Então, assim, reforço, né? A gente salientou naquela oportunidade, em outras passagens também dessa série temática, a possibilidade do tribunal estipular multa diária como uma medida coercitiva, a fim de que determinações expedidas pelo tribunal sejam observadas pelos gestores. Então, a imposição de multa diária é uma sanção que tem esse viés indutivo, coercitivo ao cumprimento dessas determinações. E aqui, mais uma vez, o apelo, né? O gestor que colabora com o tribunal no saneamento da irregularidade, muito provavelmente não estará sujeito à imposição de qualquer sanção e muito menos da multa diária. Então, atue em colaboração com o Tribunal de Contas, em cooperação para o saneamento dessa irregularidade, em benefício, né, de toda a população. Isso é muito importante, essa compreensão. Muito importante. Todavia, voltando aqui à análise dos slides, vai dizer para a gente o artigo 146. Vamos lá. Né? Há a possibilidade de a sanção de inabilitação ou demissão. O artigo 146 vai dizer para a gente: o tribunal, por maioria absoluta de seus membros, poderá, cumulativamente ou não, com as sanções previstas na seção anterior, né, as sanções pecuniárias, as sanções de multa, aplicar ao responsável por prática de atos irregulares a pena de inabilitação para o exercício de cargo de comissão ou função de confiança na administração pública por prazo não superior a 5 anos. Então, volta aqui para mim antes de eu avançar para a parte final. Né? É uma sanção grave, né, que advém claramente de também atos irregulares que são graves, mas o tribunal dispõe dessa sanção como forma de reprimir aquele gestor que, porventura, tenha praticado, como eu já disse, uma irregularidade bastante grave. Ele fica inabilitado para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. E isso não é só para o servidor que não é efetivo, porque o artigo vai continuar. Vamos voltar lá. Bem como propor pena de demissão na forma da lei, no caso de servidor, aí no caso de servidor efetivo
ok? Que ele fica sujeito à pena de demissão. Demissão. Obviamente é uma sanção reservada para situações bastante graves, ok? De modo que ela não tem aplicação corriqueira, todavia o Tribunal de Contas dispõe sim dessa possibilidade, ok? Outra sanção também importante se refere ao artigo 147. Vamos lá. O tribunal, por maioria absoluta de seus membros, cumulativamente ou não com as sanções previstas na seção 2 deste capítulo, né, mais uma vez a questão de multa, poderá declarar a inidoneidade de licitante e ou contratado fraudador para licitar e contratar com a administração por até 5 anos. Então, é a sanção de declaração de inidoneidade prevista na nossa lei orgânica e também no nosso regimento interno. Ok? Essa sanção não se confunde com a sanção de inidoneidade, com a declaração de inidoneidade prevista na lei de licitação, ok? São sanções distintas, Então, o Tribunal de Contas, aferindo, né, como diz aí o artigo, né, fraude em um procedimento licitatório, poderá, sim, aplicar a sanção de declaração de inidoneidade, que, repito, não se confunde com a sanção de declaração de inidoneidade prevista nas leis referentes a licitações e contratos administrativos, ok? Vamos avançar. E, por fim, uma outra questão que não é propriamente uma sanção, mas que tem consequência bastante severa, ou enfim, que é capaz de gerar uma consequência até mesmo de cunho político, é a possível inelegibilidade. Porque o Tribunal de Contas vai dizer para a gente o artigo 305. Para a finalidade prevista no artigo 1º e do artigo 3º, ambos da Lei Complementar Federal 64 de 90, agora, o tribunal enviará à Justiça Eleitoral em tempo hábil o nome dos responsáveis cujas contas houverem sido julgadas irregulares nos 8 anos imediatamente anteriores à realização de cada eleição. Então, volta aqui para mim, né? É a relação de responsáveis com contas julgadas irregulares. O tribunal encaminha essa relação à Justiça Eleitoral, que, por sua vez, por alguns dos legitimados, pode impugnar, o Ministério Público Eleitoral, por exemplo, pode impugnar a candidatura de alguém que tenha, né, as contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas. Ok? Não é propriamente uma sanção, mas é uma limitação do direito político da pessoa que pode advir das decisões do Tribunal de Contas atinente ao julgamento de contas. Ok? Não é, repito, não é propriamente uma sanção, mas pode gerar uma consequência política bastante significativa. Ok? E como eu já tinha mencionado, né, a multa, a aplicação da sanção pecuniária a multa, né, é a sanção mais corriqueira aplicada pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Contas, imposta pelo Tribunal de Contas. E há a possibilidade de se solicitar o parcelamento dessa sanção. E vai dizer para a gente o artigo 27. Em qualquer fase do processo, as importâncias devidas pelo jurisdicionado poderão ser objeto de parcelamento. Agora, importante, desde que não estejam inscritas em dívida ativa, observadas as regras previstas em deliberação própria. Então, volta aqui para mim. Enquanto a sanção não for levada à inscrição em dívida ativa, né, lembra que nós contratamos da competência, nós mencionamos que os acordos condenatórios em multa e débito do Tribunal de Contas têm eficácia de título executivo e podem ser levadas à execução fiscal, né? Lembram disso? Então, enquanto não for levado à execução fiscal, inscrito em dívida ativa, esse acordo condenatório, é possível solicitar o parcelamento aqui no Tribunal de Contas, de modo que você pode adimplir, né, o pagamento de uma eventual sanção de maneira parcelada. Ok? Então é isso, pessoal. Terminamos esse episódio referente às sanções. Agradeço por você ter acompanhado esse episódio e muito obrigado.